Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos reunidos para mais uma aula do Estádio. Hoje, 20/10. Amanhã eu estou fazendo 57 anos, estou velho. 20/10/20. Dia 20/10/2020. Então, Deus abençoe a todos. Uma boa noite aos irmãos. Nós hoje vamos ter a penúltima aula da doutrina do pecado. Na próxima terça-feira nós teremos uma aula especial que eu convido você a convidar pessoas para assistirem, que é sobre o pecado imperdoável, que se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Hoje nós vamos ler em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 46. 1 Reis, capítulo 8, versículos 46. Deus abençoe o pastor Reginaldo, Deus abençoe o Fabiano, Kelly, toda essa gente boa. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 8. Material de aula já está no grupo. Nós vamos começar falando hoje sobre a universalidade do pecado. 1 Reis 8,46 diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Salmo 143, versículo 2. Provérbios diz assim: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vanessa, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Mas, Gálatas 3,22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. João 1,8, 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então todos estes textos que eu acabo de ler, mostram que a Escritura ensina claramente a universalidade do pecado. Ou seja, nós vimos a transmissão do pecado, que o pecado de Adão passou à sua posteridade. E agora nós estamos vendo que o pecado é uma realidade universal e que todos os homens, com exceção de Jesus Cristo, todos os seres humanos são pecadores. Todos os seres humanos estão debaixo da condenação do pecado. Possuem tanto a culpa quanto a corrupção. Então, a Bíblia ensina claramente a universalidade do pecado. Então, o pecado não é algo de alguém. O pecado não é algo de alguns. O pecado é algo pertencente a toda a raça humana. É uma doença da alma que atingiu, que abrange toda a raça humana. Estando consciente disso, nós vamos estudar o próximo tópico,
que são as múltiplas formas de pecado. Dário, Michael, né? E o nome dele não é Michael não, viu pessoal? É Michael mesmo. As múltiplas formas de pecado. Geralmente se diz que não existe pecadinho e pecadão. Nós vamos ver se isso é verdade. Se é isso que a Escritura ensina. Então nós vimos que o pecado foi transmitido de Adão para nós. Nós vimos na doutrina da transmissão do pecado que existem várias interpretações. A de Pelágio é que o pecado de Adão não passou para nós, ficou só com ele. Adão era um mau exemplo, então todo homem nasce puro. Aí veio Agostinho e diz que nós somos descendentes de Adão e o pecado dos nossos primeiros pais foi transferido a nós, nós o recebemos como uma herança e nós somos culpados e recebemos uma natureza depravada. Aí surgiu o semi-pelagianismo, que ficava no meio, que ensinava que na transmissão do pecado, de pai para filho, passa apenas a natureza. Mas nós não somos culpados. Então nós vamos nos tornar culpados. Por isso a frase, certo? Sou pecador porque peco. E nós vimos que existe a teoria federalista, que ensina que Adão era o cabeça da raça humana, e em caindo ele, caía todos nós, e em ficando de pé, ficaríamos todos nós. E aí essa teoria ensina a imputação do pecado, que o pecado de Adão foi imputado à raça humana. O pecado da raça humana foi imputado a Cristo. E tendo ele pago, imputou sua justiça aos que creem. Então o pecado de Adão passa para a raça humana. A culpa do pecado da raça humana passa para Jesus Cristo. E aí a justiça de Cristo é transferida, é imputada a todo aquele que crê. Aí nós vimos agora que todo ser humano é pecador. Que não existe exceção, só existe uma exceção, que é Jesus Cristo. E agora nós vamos ver que o pecado se manifesta de múltiplas formas. Existe na Bíblia o pecado como um estado e o pecado como um ato. Como um ato todos nós cometemos. Não há quem possa dizer assim, rapaz, eu não pequei hoje, eu não cometi um deslize, eu não cometi um passo em falso, eu não dei um passo em falso, eu falei sempre da mesma maneira, eu agi sempre da mesma maneira. Não. Como um ato, todos nós pecamos. Como um estado, não. O estado, o nome já está dizendo, não é apenas um ato, mas é um modo de vida. Então o cristão, ele está sujeito a pecar como um ato, uma falha, um passo em falso. Mas não pode ficar caído e transformar isso em um estado, em um modo de vida. Então nós vamos ver o pecado como estado. O Strong, ele diz que ele chama o pecado, né, de natureza. É o estado do ser. Ele diz, é o que Strong chama de pecado de natureza. É o estado do ser. Ou seja, o pecado como um estado é um estado do ser. Eu sou pecador. Eu não estou pecador, eu sou pecador. E temos alguns textos que vai mostrar, mas estes, como animais irracionais, é o 2 Pedro 2, 12 e 14. Pedro e Judas estão combatendo mestres heréticos do gnosticismo, que entraram na comunidade dos santos. E Pedro diz assim,
Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Não eram pessoas que cometeram uma falta, eram pessoas que tinham deleite, prazer, e que pecavam cotidianamente. Aí ele diz assim: nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Então isso aqui não é um erro, não é um passo em falso. Isso aqui é um modo de vida, é um estado daqueles mestres. Então Pedro está alertando a igreja para estas pessoas que tinham entrado na comunidade dos santos e que elas viviam no pecado. Então aqui é o pecado como um estado. E Judas, que está enfrentando o mesmo problema, escreve algo semelhante ao de Pedro. Ele fala desses homens que viviam no estado de pecado. E ele diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Então eles agem como animais irracionais. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Judas dá 3 exemplos de pessoas que erraram. Caim, que matou o irmão; Balaão, que era um mercenário; e Coré, que foi um dos líderes da rebelião contra Moisés. Ele diz: estes são manchas em vossas festas do amor. Naquela época havia, antes da ceia, uma festa chamada Festa do Agape, onde as pessoas traziam alimento e ali elas faziam um jantar, e no meio do jantar elas praticavam a ceia, o que está acontecendo em Corinto, no capítulo 11, quando Paulo diz: esperai uns pelos outros, porque os escravos não podiam chegar cedo. Então ele diz assim: e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelo vento de uma parte a outra, são como árvore murcha, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Pai do Senhor, Pai do Senhor Aninha. Então isso é pecado como um estado. São homens que vivem no estado de pecado. Agora existe o pecado. São atos isolados, provenientes da nossa natureza pecaminosa. Paulo diz assim em Gálatas 6:1: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. A palavra aqui é rétema. Rétema significa passo em falso. Veja que é diferente. Aqueles viviam no pecado. Esse aqui foi alguém que, por uma infelicidade, cometeu um pecado.
Então, qual é a diferença entre o pecado como um ato e o pecado como estado? O pecado como um ato é um passo em falso, é um erro que todos nós estamos sujeitos a cometer. E o pecado como estado é cair e ficar prostrado. O cair e levantar é um ato. O cair e gostar e ficar na lama é o pecado como estado. Então o cristão, ele peca, mas ele peca como um ato. Ele peca, ele se arrepende e ele abandona. Mas ele não vive na prática do pecado. Por isso é que João diz assim, quem é nascido de Deus não vive pecando. Não pode mais viver o pecado como estado, como um modo de vida. Então o cristão está sujeito a cair em erro, a dar um passo em falso, mas não a permanecer lá, mas não a continuar. Quando continua, já não é mais um passo em falso, já é o pecado como estado. E este pecado como estado gera a condenação. Agora nós vamos ver que existem dois tipos de pecado. Então nós já vimos o pecado como estado, o pecado como ato. O pecado impulsivo e o pecado deliberado. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Existe o pecado impulsivo e o pecado deliberado. É como na nossa justiça. Na nossa justiça nós temos o crime culposo e o crime doloso. O crime culposo é quando a pessoa comete um crime, mas não tinha intenção. Não foi premeditado. Foi um acidente. Então esse crime é crime, mas vai ser atenuado. Mas não vai ter todo o rigor da lei. Agora o crime premeditado, aí é outra coisa. É como um exemplo de crime culposo e crime doloso. É alguém que vai num carro, dirigindo, e de repente passa alguém embriagado na rua, e por acidente aquela pessoa bate, atropela e mata. Então ele cometeu um crime. Mas esse crime não é culposo, não é doloso. Não tinha o dolo, não tinha a vontade de fazer. Foi um acidente. Então esta pessoa vai ser julgada como alguém que matou. Mas ela vai ter uma série de atenuantes porque ela não queria matar. Foi um acidente. A outra coisa é a pessoa ver uma pessoa embriagada na calçada, sentado, e ele vê a pessoa atravessando e acelerar o carro para colocar por cima, para tirar a vida da pessoa. Aí é o dolo. Ele viu, ele esperou que aquela pessoa estivesse no meio da pista, ele acelerou para tirar a vida. Então existe o pecado impulsivo, que é aquele pecado que surge de um impulso da nossa natureza pecaminosa. É aquele pecado que nós estamos sujeitos a cometer e a gente só vem se conscientizar depois que fez. Porque ele parte, algo aconteceu que despertou a nossa fragilidade humana, a nossa natureza pecaminosa. E aí nós fazemos. E existe o pecado deliberado. É aquele pecado que nós premeditamos, que nós tramamos, que nós arquitetamos. Então existe, por exemplo, alguém faz raiva a você. Alguém faz um mal.
Você grita, você diz um monte de coisa com aquela pessoa. Ou você dá um suco. Aquilo foi um impulso, foi algo que nem você esperava. Foi algo que você fez, mas fez por um impulso, por uma provocação. E aí, instintivamente, você revidou. Isso é um erro, mas foi um pecado de impulso. O pecado deliberado é aquele em que a pessoa diz: hoje eu vou fazer por onde aquela pessoa mexer comigo, eu vou insultar, eu vou pisar nos calos dele, para que ele fale e eu grite, e eu esmurre, e eu soque. Então são pecados distintos, onde um traz mais culpa do que o outro. E existe um exemplo clássico de pecado impulsivo e de pecado deliberado. Está aí no material de vocês, em 2º livro de Samuel, capítulo 11, que é a história de Davi e Urias. Certo? Davi e Betseba. O que acontece com Davi e Batseba? Certo? O primeiro pecado de Davi é um pecado de impulso. É um pecado de natureza pecaminosa. A Escritura vai nos dizer, eu não vou ler porque o texto é longo, mas você tem o texto aí, né, no material que eu mandei. O texto nos diz que Davi estava em seu palácio e havia uma guerra. E veio uma mulher banhar-se. Naquela época não havia banheiros. Então as pessoas banhavam-se nos riachos. E aquela mulher era muito linda e ela veio banhar-se num riacho perto do palácio de Davi. E Davi a viu. Sua natureza pecaminosa entrou em ebulição, em efervescência, começou a arder, a ferver. Ele nem pensou, ficou dominado pelo pecado, cego pelo pecado. Desejo é o que a gente chama de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. E aí o que Davi fez? Mandou buscar aquela mulher, deitou com ela e pecou, adulterou com aquela mulher. Isso foi pecado? Foi. Mas esse pecado vai ser completamente distinto do que ele vai fazer com o marido dela. Porque esse pecado Davi não planejou. Davi não disse: eu vou ficar olhando, ela vem tomar banho. E aí quando ela vier, eu já tenho alguém para mandar buscá-la. Não. Foi algo que aconteceu. Ele a viu nua. Seus desejos sexuais afloraram. Ele perdeu todo o domínio próprio. E aí ele foi ladeira abaixo. E aí ele cometeu um pecado terrível. O pecado do adultério. Mas Davi nem tinha se conscientizado disso ainda. Foi algo que o cegou de tal maneira que precisou o profeta Natan chegar, contar uma história e dizer: olha, rei, havia um homem que tinha muitas ovelhas e veio um vizinho, e veio um viajante visitá-lo e ele não quis matar das suas muitas ovelhas. Mas tinha um que só tinha uma cordeirinha que ele criava. E o homem rico pegou a cordeirinha daquele homem pobre e matou para dar de comer ao viajante. Davi, não sabendo, estava cego. Davi disse: esse homem merece morrer. O profeta Natan disse: esse homem és tu. Davi treme. Disse: olha, você tinha tantas mulheres
Você é o rei, você podia ter a mulher que você quisesse. Mas você foi pegar uma mulher casada. Você foi se relacionar com uma mulher casada. Aí caiu a ficha. Aí Davi viu o que ele cometeu. E aí ele escreve o Salmo 51 para mostrar o tamanho do seu arrependimento. Isso é pecado por impulso. Mas o segundo pecado que Davi comete, esse é infinitamente maior. Davi agora, sabendo que a mulher engravidou, e sabendo que o marido dela é seu soldado, e o pior, era um homem fiel, nem israelita era, mas estava brigando para Davi se manter no trono, para ampliar o reino de Davi. O nome dele era Urias, ele era heteu, nem israelita ele era. E quando Davi soube que a mulher estava grávida, Davi fez toda uma trama. Davi mandou chamar Urias, o capitão dispensou, ele veio. Davi mandou ele ir para casa, dar umas férias a ele. O homem não foi, porque Davi queria o seguinte: papai, ele vai para casa, ele vai dormir com a mulher, e aí ele vai pensar que o filho é dele. Veja que Davi estava tramando tudo, mas Deus está no controle da história, e Deus não deixou. Quando foi pela manhã, os empregados disseram: olha, Davi, o homem dormiu aqui, na calçada, aí nas colunas do palácio, debaixo da marquesa, ele não foi para casa. Davi o chamou, ficou impressionado e disse: por que você não foi dormir com a sua mulher? Ele disse: posso eu ter deleites, enquanto o teu povo, enquanto a arca de Deus houver vergonha. Um homem que era para ser pagão, está amando a Deus. Ele disse: a arca de Deus e os soldados estão lá lutando, eu aqui iria ter deleite, eu conseguiria. Veja que esse homem era íntegro. Que eu acho maravilhoso na Bíblia, uma das muitas coisas, é que a Bíblia é imparcial, a Bíblia mostra as glórias de Davi, os acertos de Davi, mas mostra também que Davi nessa hora foi mais incrédulo do que um homem que era para ser pagão, e que esse pagão, que agora provavelmente era um prosélito, ele agora dá uma lição de fidelidade. E aí Davi diz: não deu certo, a primeira tentativa não deu certo, a primeira empreitada de levá-lo ao engano não deu certo. Davi o convida para um jantar, tudo agora é arquitetado, maquinado, tramado, pensado. E Davi o embebeda, e depois dele estar embriagado, Davi diz: agora você vai para casa. E Davi imagina que aquele homem embriagado agora vai para casa, vai deitar com a esposa e vai imaginar que o filho é dele. Mas de manhã acontece do mesmo jeito, ele mesmo embriagado, ele não vai para casa. Ele não vai para casa. E Davi percebe que não há jeito. Que não há jeito de fazer aquele homem ir para casa e enganar aquele homem. Então Davi muda os planos, muda o roteiro. E era um homem de Deus. Para você ver que todos nós estamos sujeitos a cometer coisas terríveis. E Davi agora chega e diz o seguinte: rapaz, olha, você vai voltar para a guerra, mas antes eu vou mandar uma carta para você entregar a Joabe, o general do exército. E Davi já tinha escrito uma carta. E nesta carta Davi dizia: olha, Joabe, pegue esse homem. Chegando ele aí, pegue ele. O pegue. Coloque ele onde a guerra estiver mais renhida. Onde
estiverem um maior número de soldados inimigos, os mais armados, os mais valentes, marche contra esses soldados, coloque Urias na frente, e quando começar a batalha, bata em retirada e deixa ele lá para morrer. E assim foi feito. E Davi matou Urias pelas mãos dos filisteus. Davi conseguiu tirar Urias do seu caminho pela mão dos filisteus. E Urias era tão fiel que levou a carta que tinha a traição de Davi, a morte dele, e ele não abriu. Qual dos pecados é pior? Todo pecado é horrível. Todo pecado é danoso. Todo pecado é maligno e é maldito. Mas o primeiro pecado foi um pecado não planejado. Foi uma fraqueza. Mas o segundo não. O segundo não foi uma fraqueza, o segundo foi planejado, arquitetado, elaborado. Então existe pecado que traz uma culpa maior que outros. Por qual desses dois pecados você acha que Davi vai pagar mais? A sorte dele é que ele se arrependeu. Então, existem pecados que trazem uma culpa maior. Existe o pecado por impulso, que a gente faz sem querer, sem planejar. É um acidente de percurso. E existe pecado elaborado, tramado, premeditado. Então, quando a gente vai avaliar, principalmente a gente que é pastor, quando vai avaliar a culpa de alguém, tem que ver que tipo de pecado ele cometeu. Se foi algo premeditado, ou se foi um impulso. Porque senão a gente vai avaliar erradamente. Se você tivesse que dar uma disciplina a Davi, se você tivesse que corrigir a Davi, você corrigiria Davi do mesmo jeito pelos dois pecados? Claro que não. É claro que qualquer pessoa com um pingo de bom senso saberia que o primeiro pecado foi pecado. Que todo pecado é desgraçado. Mas que nesse primeiro, Davi cometeu um passo em falso. Davi não premeditou. Davi não pensou nisso, não elaborou. Foi algo que, de repente, ele cegou. Ele só via aquela mulher. A natureza pecaminosa dele o dominou de tal maneira e ele, por impulso, agiu. E depois, quando ele veio abrir o olho, já era tarde. Mas o outro não. O outro Davi não foi enganado. O outro Davi sabia o que estava fazendo e planejou cada passo. Então existe pecado por impulso e pecado deliberado. E o pecado deliberado é infinitamente pior do que o pecado por impulso. Ambos são pecados, mas um é pior que o outro. E aí existe o pecado por comissão, que é quando a gente faz o que não devia fazer, e o pecado por omissão, que é quando a gente deixa de fazer o que devia fazer. E eu creio que nós pecamos mais por omissão, deixando de fazer o que tínhamos de fazer, do que por comissão, fazendo o que não era para fazer. O pecado por comissão é quando fazemos o que não era para ser feito. Então Deus diz assim: não matarás, não adulterarás,
não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, do 13 ao 17. Isto é um pecado por comissão. Se a pessoa adultera, se a pessoa cobiça, se ela deseja o que é do outro, se ela dá falso testemunho, se ela inventa história, significa que ela está fazendo algo que foi proibido. Isso é um pecado por comissão. Mas existe o pecado por omissão, que é quando a gente deixa de fazer o que tinha de fazer. Por comissão é o pecado que a gente faz quando não devia fazer. Por omissão é o pecado que a gente sabe que tinha que fazer, mas não fez. E diz assim, Tiago diz assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então isso aqui é o pecado por omissão. É quando eu sei que uma coisa é certa, é quando eu sei que eu devo fazer e eu não faço. E Tiago diz que quando eu não faço aquilo que eu sei ser o certo, então eu estou me omitindo. Eu estou cometendo um pecado de omissão. Então, hoje, quanta gente se omite? Quantas vezes nós nos omitimos? Nós sabemos o que temos que fazer, mas a gente se omite. Então, existe pecado por comissão, que é quando eu faço o que eu sei que não devia fazer, que é proibido. E o pecado de omissão, que é quando eu deixo de fazer aquilo que eu sei que eu devia fazer. Então todos nós sabemos que a gente deve orar pelos outros. Todos nós sabemos que a gente deve estudar, que a gente deve se alimentar da palavra de Deus. Todos nós sabemos que a gente deve fazer o bem ao próximo. Nós sabemos um monte de coisa, mas saber um monte de coisa e não fazer é cometer o pecado de omissão. Infelizmente. E existe o pecado por ignorância e o pecado de conhecimento. Existe o pecado em que a pessoa comete sem saber que estava cometendo. E existe o pecado que a pessoa faz com conhecimento. E aí em Romanos diz assim, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Romanos 2 e 12. Ele diz, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. O desconhecimento, Deus abençoe, Deus. O desconhecimento do pecado não o isenta, mas atenua. Então, é diferente uma pessoa que peca sem ter o conhecimento da lei. Ela transgride, aquilo é pecado. Mas ela nem sabe o que está fazendo. E em Números 15, 27 diz assim, e se alguma alma pecar por ignorância, alma que é nefesh no hebraico, e significa uma pessoa. Esse termo nefesh, alma, é muito amplo. Significa sangue, pessoa, o ser, o interior e tantas outras coisas. Se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. Então, para o pecado por ignorância havia perdão.
Mas existe o pecado de conhecimento, que é aquele pecado onde a pessoa sabe o que está fazendo. Ela não desconhece, ela não é ignorante, ela sabe que aquilo é errado, mas ela teima e faz. É uma espécie de afronta a Deus. E aí Paulo diz assim: eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei. Romanos capítulo 2, 17 a 23. E te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem na forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio, rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Então Paulo mostra que esse tipo de pecado é um tipo de pecado muito mais prejudicial e sujeito a uma punição maior. Então todo pecado é punido. Mas vai haver um juízo final, onde Deus vai julgar. E onde Deus vai mostrar às pessoas que existem pecados que são pecados por impulso, pecados cometidos na ignorância. É muito diferente o pecado de um índio que mora longe da civilização, que ele tem 2 mulheres e que ele nunca leu a Bíblia. É infinitamente diferente do pecado de um pastor que tem 2 mulheres, de um padre que tem um amante. É infinitamente diferente, porque um está fazendo aquilo errado, mas ele está fazendo aquilo por ignorância. Ele está fazendo aquilo porque ele não sabe. Ninguém nunca falou para ele que aquilo era errado. Mas o outro sabe. Então tem o pecado por impulso. Que quando uma pessoa é despertada, tem a natureza pecaminosa, então ela é despertada. E ela comete algo no impulso. Não foi premeditado, foi um impulso, foi algo que dominou-a, foi algo que foi rápido. Quando ela viu, já tinha pecado. Isso é uma coisa que todos nós estamos sujeitos. É pecado, é grave. Mas existe um pecado ainda mais grave, mais terrível, sujeito a uma condenação maior, que é o pecado premeditado. Então o pecado de Davi com Betseba, se ele tivesse se arrependido, oh meu Deus, pequei contra essa mulher, falasse para o marido, indenizasse, sustentasse, pedisse perdão a Deus, não teria sido tão grave. Claro que todo pecado é grave, mas o que eu estou falando aqui é quando você compara o primeiro com o segundo. Mas no segundo não. O segundo pecado de Davi mostra a malignidade que existe no pecado e o mal que existe dentro de nós, que pode ser despertado, aflorado, onde ele planeja,
onde ele usa toda a sua influência para trazer o homem de volta, onde ele tenta levar Urias a pecar, a enganar Urias, e vendo que não pode enganá-lo, o mata covardemente, não com a sua própria mão, mas o mata com a mão do inimigo, mas o manda para uma cilada. E aí agora Davi tem dois pecados. Um pecado por impulso e um pecado por deliberado. Um pecado deliberado. Então nós vimos, existe o pecado com o Estado, que é um modo de vida. Existe o pecado como um ato. Então, qual de nós não cometeu um pecado como um ato? Qual de nós não errou hoje? Mas o pecado como um ato é diferente do pecado como um estado, como um modo de vida. Há pessoas que vivem no pecado. Que o pecado na vida deles não é um acidente, não é algo do cotidiano, que eles gostam, que praticam e que não pretendem deixar. E existe aquele pecado que foi um passo em falso, um erro. A pessoa não queria, não pretendia, mas devido à sua fragilidade humana, errou. Existe o pecado deliberado e o pecado impulsivo. O pecado impulsivo, nós vimos que é fruto da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, que uma vez despertada, sai do controle. Nós perdemos o controle e fazemos coisas das quais nos arrependemos profundamente. Mas o pecado deliberado não é fruto de uma carne despertada, é fruto de uma consciência maligna, de uma consciência que trama, que pensa, que mede cada passo, que faz tudo e que está sujeita a mudar os seus planos para chegar ao seu objetivo maligno, que foi o que Davi fez. Até tirar da Urias de circulação. Nós vimos que existe pecado por comissão, de saber que aquilo é errado e fazer. E existe o pecado onde a gente sabe que deve. E esse é pior. E a gente deixa de fazer. A gente sabe o que é certo. A gente sabe que aquilo tem que ser feito. Mas a gente não faz, a gente transfere para outro, a gente espera que outro faça. Existe o pecado por ignorância. E que a pessoa faz porque ela ignora que aquilo é errado, porque ela não tem consciência das dimensões daquilo, porque ela pode ter até uma consciência que o acusa, mas ela não sabe discernir o quanto aquilo é mal. Mas existe um pecado pior, é aquela pessoa que conhece, que faz com conhecimento de causa. E aí é uma espécie de afronta ao Criador. É uma espécie de afronta a Deus. É dizer, o Senhor não gosta, mas eu vou fazer. O Senhor não quer, mas eu vou fazer. Então nós vimos que o pecado vai se manifestar de múltiplas formas. E que Deus nos guarde dele. Em todas as suas manifestações. E que nós possamos saber, quando formos avaliar alguém que caiu, quando formos orar, quando tivermos que disciplinar, quando tivermos que dar o nosso parecer, que nós possamos avaliar corretamente. Que Deus nos abençoe. Na próxima terça-feira, nós teremos uma aula imperdível.
eu queria pedir a você que convidasse outras pessoas. Nós vamos ver sobre pecado perdoável e pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? Então, na próxima terça-feira, você não pode perder, nós estaremos encerrando essa disciplina, né? Então, convide outras pessoas, repasse. Então, até amanhã, que Deus abençoe, ouça de novo, ouça mais vezes e faça a separação entre as diversas formas em que o pecado se manifesta. Deus nos abençoe. Se você não é matriculado nesse seminário e você diz, professor, olha, eu gostei, eu compreendi coisas que eu não tinha compreendido e eu quero fazer um seminário. Então, 9203-7604. 9203-7604. Você manda, eu vou colocar aqui embaixo. E você pode fazer esse seminário. Você pode fazer de duas maneiras, online, na terça, na quinta, na segunda e na quarta, segunda, ou você pode fazer a hora que você quiser, porque fica gravado aqui e lá no YouTube. Então manda a tua mensagem para 9203-7604, é Zap, é WhatsApp, e nós vamos fazer sua matrícula e você vai ser abençoado por Deus. Deus abençoe, fique com Deus, leia o material, estude, releia, ouça de novo e aprenda. E que Deus nos abençoe e Deus nos guarde do pecado. Amém.